Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana. Vamos na aula de língua portuguesa, informações e opiniões. Vamos retomar só um pouquinho aqui a questão que nós trabalhamos bastante, um texto de opinião, que eu posso fazer o meu texto de opinião, colocar o que eu acho, mas eu devo justificar de acordo com o que? Em qual situação, com quais argumentos eu vou usar que vão estar justificando a minha opinião. Lembrando do texto sobre a festa junina, a autora que não concorda com as mudanças da festa junina, por que ela não concorda, quais foram os argumentos que ela usou, que ela discordou das mudanças, da modernização da festa junina. E vocês, fizeram o texto de vocês sobre opinião? Escolheram aquele tema que você mais gosta e usou a sua opinião sobre este tema? Lembrou de usar a justificativa que argumente a sua opinião? Legal, né? Vamos lá também lembrar um pouquinho sobre a questão do adjetivo, o grau, o gênero e o número do adjetivo, que sempre vai concordar com o substantivo. E para fazer essa atividade, nós vamos lá na nossa ficha de atividades, nas páginas 15 e 16. Olha lá, eu tô com a minha ficha de atividades aqui aberta. Essa parte aqui é aquela que eu vou usar o superlativo, né? Então, quando eu digo que algo é muito alto, eu falo como? Eu vou diminuir o zoom aqui um pouquinho, para poder vocês conseguirem visualizar bem junto comigo o geral da folha, tá? Eu vou abrir aqui na minha ficha também, a página número 15, para nós fazermos juntos. Então, olha lá, quando eu digo que é muito alto, eu estou falando que alguma coisa é altíssima. Então, o alta, eu vou ligar aqui no superlativo altíssima. Quando eu digo que algo está muito difícil, está o quê? Dificílimo. Então, eu vou ligar o difícil ao dificílimo. Se algo está escuro, está escuríssimo, muito escuro, está escuríssimo esse lugar. Então, escuro, eu vou ao escuríssimo. Uma distância ou o tamanho de alguma coisa é muito longo, o comprimento, então é longuíssimo. Longo, longuíssimo. Eu falei longe, né? O longe é de distância, de longitude. Aqui é longo, de comprimento. Longuíssimo. E quando eu estou muito feliz, eu estou o quê? Felicíssimo. Então, feliz, felicíssimo. Ok? Vamos lá na próxima página, número 16, e vamos pensar juntos também. Escreva 5 frases usando comparativo de igualdade. Então, se eu digo que alguma coisa é legal, então eu sou tão legal quanto fulano, certo? Então, é uma comparação, mas de igualdade. Eu estou dizendo que as duas coisas são tão boas quanto, ou tão ruins quanto. Então, olha lá, um exemplo aqui. Andressa é tão esperta quanto Caroline. Eu estou dizendo que a Caroline também é esperta. A Andressa é, mas a Caroline também é. Então, olha aqui, eu sugeri alguns exemplos, mas vocês também podem pensar em exemplos diferentes aí na sua casa. As sugestões que eu trouxe para você aqui. O sorvete de baunilha é tão gostoso quanto o de chocolate. Então, vamos lá. O sorvete de baunilha é tão bom quanto Opa, minha caneta tá falhando, vou pegar outra cor aqui.
para não ficar ruim para vocês enxergarem. Quanto o de flocos. Então lá, é tão bom quanto o. Então eu estou dizendo que o sorvete de baunilha é bom e o de flocos também é bom. Um outro exemplo do superlativo aqui de igualdade, o comparativo de igualdade. Minha casa é tão grande quanto a sua. A sua casa é grande? Sim, a minha também é. Então eu estou comparando as duas, mas estou dizendo que elas são iguais. Então lá. Minha casa é tão grande quanto a sua. Eu trouxe aqui então, pessoal, dois exemplos de comparativo de igualdade para vocês. Vocês podem pensar aí em outros exemplos que você pode usar. Ir até São Paulo é tão distante quanto ir a Santa Catarina, por exemplo. Certo? Estou comparando. Ir para São Paulo é longe? É, mas ir para Santa Catarina também é longe, né? Do meu ponto de vista aqui. Então você vai poder criar várias outras formas de fazer frases de comparativo de igualdade. Então eu dei dois exemplos e no nosso livro tinha mais um. Vamos lá para o exercício 3. Escreva nas linhas abaixo 5 frases usando o comparativo de superioridade. Então agora eu vou dizer que algo é melhor que ou até pior que, né? Então vamos lá ao exemplo. Vou virar minha folha aqui para a gente pensar em outros exemplos juntos. Vamos ler o do livro, mas vamos pensar em exemplos juntos também. O exemplo do livro é: o meu prédio é mais alto que a casa, né? O prédio é mais alto que a casa. O prédio é alto, a casa é alta? Não, ali está dizendo que o prédio é mais que. Então, um exemplo que eu trouxe aqui é: o jantar no restaurante foi mais caro que o lanche. Então, olha aqui. Ai, minha caneta tá ruim de novo. A vermelha também. Vamos ver aqui. A caneta tá ruim. Vou fazer grande aqui. O jantar no restaurante foi mais caro que o lanche. Então, vou lá. Mais que. Então, olha lá o exemplo que a professora colocou ali. O jantar no restaurante foi mais caro que o lanche. Então, se eu lá no restaurante eu paguei mais que na lanchonete, por exemplo, certo? Um outro exemplo que eu posso usar aqui: André é mais alto que Marcos, por exemplo. Então, o André ele é maior, mais alto que. Felipe demorou entrevistando mais tempo que Mônica. Então, o Felipe ficou mais tempo entrevistando comparando com a Mônica, certo? Então, aqui no caso do comparativo de superioridade, eu sempre vou usar o mais que. Eu estou
além de, mais que o outro, ok? Então agora vamos lá para o nosso livro. Nós vamos na página 38. Página 38. Vamos ver agora a opinião no cartoon. Nós vimos a opinião lá no texto. Vamos ver no cartoon como que é isso. Analise o cartoon a seguir. Festa junina. Olha a cobra! Aí o que aconteceu com o homem? Foi, subiu correndo. É mentira! KKKKK, né? Tá rindo ali. Vamos ver lá o que está nos dizendo aqui. O texto acima retrata duas atividades típicas de uma festa junina tradicional: o pau de sebo e a quadrilha. O pau de sebo é um mastro geralmente muito alto, untado com sebo, o que o torna bastante escorregadio. O objetivo da brincadeira é escalar até o topo dele. Para a quadrilha são usadas várias canções, mas uma das mais famosas é aquela em que um locutor dá avisos repentinamente durante a dança. Olha a cobra! Olha a chuva! Depois que os participantes se assustam, ele dá um novo aviso. É mentira! Agora, analise o cartoon. Depois, converse com seus colegas e seu professor sobre o que o torna engraçado. Então, vamos ver lá o que define um cartoon, para depois a gente voltar na imagem. O cartoon é um texto que, com base em uma ilustração, expõe uma situação do cotidiano de uma sociedade. É bastante usado no campo jornalístico e pode aliar o texto escrito à imagem. Então, olha aqui. O que está nos passando aqui esse cartoon, por exemplo? Vocês acham que o moço aqui, ó, esse aqui que está no pau de sebo, ele está o quê? Fugindo da cobra ou ele está realmente tentando escalar o pau de sebo? O que torna essa ilustração divertida? É que a gente percebe claramente que ele levou um susto com olha a cobra, quando aqui o locutor falou. Então ele fez o quê? Saiu correndo e subiu na primeira coisa que ele viu. Inclusive, ele conseguiu escalar o pau de sebo. Aí o locutor gritou, é mentira! E começou a rir. Ou seja, ele levou um susto sem necessidade. Ele conseguiu escalar o pau de sebo sem precisar tão correndo assim, né? Uma atividade que normalmente é tão competitiva, tão difícil de conseguir. O moço aqui levou um susto tão grande com a cobra que conseguiu subir correndo. Nós vamos dar continuidade às nossas atividades sobre cartoons na próxima aula, pessoal. Vamos analisar algumas imagens, vamos conversar um pouquinho sobre isso, ok? Nos vemos na próxima aula de língua portuguesa. Tchau, tchau!